Meditações no Evangelho de Lucas, dia 5. O anúncio à Virgem Maria de que ela deveria ser a mãe do Senhor. Lucas 1, de 26 a 33. Nesses versículos, temos o anúncio do acontecimento mais maravilhoso que já ocorreu neste mundo, a encarnação e o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Trata-se de uma passagem que sempre devemos ler com uma mescla de admiração, amor e louvor. Notemos, inicialmente, o modo humilde e despretensioso como o Salvador da humanidade veio habitar entre nós. O anjo que anunciou seu advento foi enviado a uma vila obscura da Galiléia chamada Nazaré. A mulher que recebeu a honra de se tornar a mãe do Senhor ocupava claramente uma posição social humilde. Tanto em sua condição social como em sua cidade, havia ausência completa daquilo que o mundo considera grande. Não devemos hesitar em concluir que a sábia providência estava em tudo isso. O conselho do Altíssimo, que ordena todas as coisas nos céus e na terra, poderia determinar que a residência de Maria fosse Jerusalém, tão simplesmente quanto determinar que fosse Nazaré. Ou, da mesma forma, poderia ter escolhido a filha de algum escriba poderoso para ser a mãe do Senhor, tão facilmente quanto escolheu uma moça pobre. Pareceu-lhe bem ser como foi. O primeiro advento do Messias deveria ser revestido de humilhação. Essa humilhação se daria já desde a sua concepção e o seu nascimento. Cuidemos em não desprezar a pobreza dos outros ou nos envergonhar de nossa própria pobreza, caso Deus nos la conceda. A condição de vida que Jesus escolheu voluntariamente para si sempre deve ser vista com santa reverência. A tendência comum de nossos dias, no sentido de as pessoas se curvarem diante dos ricos e idolatrarem o dinheiro, deve ser sistematicamente resistida e desencorajada. O exemplo disso é a resposta mais do que suficiente a milhares de máximas alvitantes sobre a riqueza, as quais são tão comuns entre os homens. Sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Admiremos a espantosa humildade do Filho de Deus. O herdeiro de todas as coisas não somente assumiu a natureza humana, como também o fez da forma mais humilhante que poderia fazer. Já seria humildade vir ao mundo para governar como rei, mas sua vinda ao mundo como homem pobre, para ser desprezado, sofrer e morrer, é um dos milagres da misericórdia que ultrapassam nossa compreensão. Que seu amor nos impulsione a não viver para nós mesmos, e sim para Ele. Que seu exemplo traga diariamente à nossa consciência o preceito da Escritura que diz: em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Notemos a seguir o grande privilégio da Virgem Maria. A expressão com que o anjo Gabriel se dirige a ela é notável. Ele a chama de muito favorecida. Ele lhe diz que o Senhor está com ela. É conhecido o fato de que a Igreja Católica Romana trata a Virgem Maria praticamente com a mesma deferência com que trata seu filho bendito. Essa igreja declarou formalmente que Maria foi concebida sem pecado. Ela é tida entre os católicos como alguém que merece ser adorado e a quem deve-se orar como se fosse a mediadora entre Deus e os homens, tendo o mesmo poder que o próprio Jesus. É bom lembrar que essas posições não encontram a mínima sustentação nas Escrituras, nem nos versículos que estão agora diante de nós, nem em qualquer outra parte da palavra de Deus. Mas, ainda assim, precisamos ser imparciais e reconhecer que jamais uma mulher recebeu honra tão elevada quanto a mãe de Jesus. É evidente que apenas uma de incontáveis milhões de mulheres na raça humana poderia ser o vaso pelo qual Deus se manifestaria em carne. E a Virgem Maria teve o privilégio singular de ser esse vaso. Por intermédio de uma mulher, no princípio, o pecado e a morte entraram no mundo. Pela concepção de uma mulher, a vida e a imortalidade vieram à luz quando Jesus nasceu. Não causa admiração o fato de que essa mulher tenha sido chamada de muito favorecida. Um aspecto ligado a esse assunto jamais pode ser esquecido pelos crentes. Há uma comunhão com Jesus que está ao alcance de todos nós. Há uma comunhão muito mais chegada que a da carne e do sangue. A comunhão que pertence a todos os que se arrependem e creem. Disse Jesus: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Bem-aventurada aquela que te concebeu. Essa foi a expressão de uma mulher certa vez. Qual foi a resposta que ela ouviu? Antes,
Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Observemos, por fim, nesses versículos, as referências gloriosas que o anjo faz a Jesus ao falar com Maria. Cada detalhe de sua fala está cheio de profundo significado e merece a acurada atenção. Jesus será grande, diz Gabriel. Nós já conhecemos alguns aspectos dessa grandiosidade. Ele nasceu para ser o grande Salvador. Ele revelou ser um profeta maior do que Moisés. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele continuará a revelar sua grandiosidade quando vier como rei. Gabriel também diz que Jesus será chamado Filho do Altíssimo. Assim, ele era antes de vir ao mundo. Igual ao Pai em todas as coisas, ele era, desde a eternidade, o Filho de Deus, mas deveria ser conhecido e reconhecido como tal pela Igreja. O Messias deveria ser reconhecido e adorado como nada menos que o próprio Deus. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Diz Gabriel, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Finalmente, Gabriel diz, e o seu reinado não terá fim. Diante de seu reino glorioso, os impérios deste mundo irão desmoronar-se e passar. Assim como Nínive, Babilônia, Egito, Tiro e Cartago. Um dia todos acabarão em nada e os santos do Altíssimo deverão assumir o reino. Diante de Jesus, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Somente seu reino será eterno e seu domínio não passará. O verdadeiro crente deve ter o costume de se deter nessa promessa gloriosa, confortando-se com seu conteúdo. Ele não tem a menor razão para se envergonhar de seu Senhor. Ele pode ser pobre e desprezado por amor ao Evangelho, mas deve ter a certeza de que está ao lado vencedor. Os reinos deste mundo ainda pertencerão ao reino de Cristo, porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Esperemos pacientemente por esse dia bendito, vigiando e orando. Essa é a hora de carregarmos a cruz e de participarmos dos sofrimentos de Jesus. Aproxima-se o dia em que ele assumirá seu grande poder e reinará. O dia em que todos os que serviram a ele fielmente trocarão a cruz pela coroa. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.